Vamos hoje trazer um pouquinho dos ensinamentos da Parashá Vayetze. Vayetze literalmente significa e saiu. Então vamos começar, como classicamente a gente tem começado toda semana, conectar um pouquinho da Parashá dessa semana com o final da Parashá da semana passada. Parashá Toldot terminou com a brachá que o Yaakov recebeu do pai. A gente falou um pouquinho da forma que ele foi receber a brachá já era dele, mas ele não queria contar para o pai que o Esav tinha vendido essa brachá por um prato de lentilha, e isso ia ser um desgosto sem tamanho para o Yitzhak. E a prova disso é que as esposas que o Esav ele escolheu, a Rivka falou, olha, se meu outro filho também casar com esposas assim, num nível tão baixo, então, Deus os livre, eu prefiro estar morta do que ter que passar por esse sofrimento. Então, quer dizer, o Yaakov, ele sabia que ele vai destruir emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente o pai. Se ele contasse, ele foi lá de uma maneira com sabedoria, ele conseguiu receber a brachá e, finalmente, o Esav, ele fica muito bravo, apesar de ter vendido a brachá, mas ele fica bravo que o Yaakov, ele pegou a brachá, que ele acha que é a brachá dele, e ele quer matar o Yaakov. A verdade é que ele não expressou isso verbalmente, mas a Rivka, através de profecia, ela tinha um nível espiritual muito grande, ela foi avisada espiritualmente que o Esav quer matar o Yaakov, e ela manda o Yaakov para a casa do Lavan, para a casa do irmão dela, e já aproveita, já que você vai fugir para tentar acalmar, dar um tempo para o teu irmão se acalmar, aproveita e procura uma boa esposa para você. Quando o Esav escutou isso, que o Yitzhak mandou o Yaakov com muitas brachot lá para Haran, lá para a terra do Lavan, e que mandou ele procurar uma esposa de lá e que ela não casasse com as mulheres de Canaã. Então, o Esav entendeu que o pai não gostava das esposas dele e ele casou com mais uma esposa que é a filha do Ismael, que aqui na Torá ela é chamada de Mahalá. Então, assim, terminou a Parashá da semana passada. O Urash explica para a gente que, na verdade, toda essa história do Esav, do novo casamento dele, deu uma pequena pausa só para ensinar da onde veio esse novo casamento do Esav, mas a gente vai voltar aqui para o assunto principal, que é o Yaakov Avinu. Então, o Yaakov, nessa jornada que ele está em busca de uma esposa e também para esperar um tempo, a Rivka falou, olha, quando for para você voltar, eu te aviso, quando eu sentir que a situação está mais tranquila, eu te falo para voltar para casa. Então, assim, o Yaakov, ele foi. E com certeza, a gente sabe que quando Avraham ele mandou o Eliezer procurar uma esposa para o seu filho Yitzhak, ele mandou muitos camelos com muito dinheiro, com muitas posses, para quê? Para o dote do casamento. Com certeza, o Yaakov Avinu, ele era filho do Yitzhak, que era muito rico também. Então, a Torá fala para a gente que ele teve muita brachá e tudo que ele plantava tinha uma produção incrível a ponto de gerar uma inveja nos Plishtim. Então, com certeza, o Yitzhak também mandou o Yaakov com muito dinheiro para o dote, para procurar uma boa esposa lá na terra dos descendentes de Abraão Avinu, lá em Haran. E assim começa a Parashá da nossa semana, Vayetze Yaakov. O nome Vayetze significa e saiu. Então, Vayetze Yaakov mi Beer Sheva, ele saiu da cidade de Beer Sheva, onde viveu Avraham Avinu, onde vivia Yitzhak e onde o Yaakov, ele viveu até aquele momento. A gente sabe que ele vai passar muitos anos fora de casa. No total, ele vai passar 36 anos. Ele vai passar, só para a gente entender, 20 anos ele passa na casa do Lavan, 14 anos ele foi na Yeshivá de Shem e Ever, era a Yeshivá da época dos descendentes do Noah, e 2 anos ele passou na viagem da volta dele, ele foi fazendo algumas paradas, morando no caminho,
e ele levou, então, mais 2 anos para voltar para casa. Ele acabou passando 36 anos fora de casa. Tudo isso era numa tentativa de acalmar um pouco o Esav e também já aproveitar para casar com uma esposa. Então, ele saiu de Beersheba, Vayele Haran, e ele foi para a cidade de Haran. Aqui já tem uma pergunta óbvia. A gente sabe que o Jacob ele mora em Beersheba. A Torá deveria ter falado para a gente simplesmente que o Jacob ele foi para Haran. Não precisa falar de onde ele saiu. A gente sabe de onde ele saiu. Então, por que a Torá escreveu que o Jacob ele saiu de Beersheba? Então, o Urashi explica para a gente que a Yetziá de um tzadik da cidade, ou Seroshem, quando sai um tzadik da sua cidade, ele deixa uma marca. Quer dizer, o nome vai Yetzer e saiu é para mostrar que quando alguém sai, ele deixa uma marca. Mas peraí, de quem que a gente está falando? Não estamos falando do Abraham, aquele homem do Hesed, com a casa sempre aberta, não tem onde comer, saiba que tem a casa de Abraham Avinu o tempo inteiro, ele está com as 4 entradas, nas 4 direções, aberto para todo mundo. Também não é alguém envolvido em todas as questões comunitárias. Olha, não é o fundador da Atzalá de Beersheba, não é alguém que está envolvido no dia a dia. Quem é Yaakov Avinu? Ishoalim, o homem que sentava na tenda e estudava a Torá o dia inteiro. Que marca que deixa o Yaakov Avinu quando ele sai da cidade? Quem vai sentir a falta daquele que senta e fica estudando Torá o dia inteiro? A resposta é 2 lados a gente pode responder, o lado material e o lado espiritual. Primeiro, o grande tzadik, todo o mérito da cidade é por causa dos tzadikim que vivem nessa cidade. Então, se a cidade tem brachá, é mérito do tzadik que mora nessa cidade. Então, quando ele saiu de Beersheba, ele deixou um roshem, ele deixou um buraco espiritual lá na cidade e as pessoas sentiram a diminuição da brachá da cidade, por mais que tinham outros tzadikim, ainda continua o Yitzhak, ainda continua a Rivka, que eles estão vivendo lá em Beersheba, mas a saída de um tzadik, ele deixa um grande buraco espiritual. Então, as pessoas sentiram a saída do Jacob. E fora isso, aquela pessoa que se dedica para a Torá, não só para o estudo da Torá, mas para colocar a Torá na prática, ele vive de maneira diferente. E uma das coisas que mais chama atenção num estudante de Torá é o comportamento dele, a honestidade dele, a retidão, a forma que ele vai fazer compras, como ele trata as pessoas, como ele é honesto nos negócios. Uau, um tzadik desse, nos comportamentos simples do dia a dia, ele já deixa uma marca, ele é um exemplo para as pessoas, ele é uma fonte de inspiração, e é isso que, Bezrat Hashem, a gente deve sempre ter o nosso objetivo de vida, se tornar um exemplo para os outros, uma inspiração para as outras pessoas, que as pessoas olhem para a gente e queiram ser pessoas melhores. Isso deve ser o nosso objetivo de vida. A gente vê que Baruch Hashem Yaakov Avinu, ele saiu e ele deixou uma marca. As pessoas sentiram a falta daquele grande tzadik. Mas, logo depois, acontece algo muito estranho. Vai Gaba Makom, e ele chegou no lugar. Que lugar é esse? A gente sabe que é um lugar muito sagrado, o lugar onde futuramente vai ser construído o Beit HaMikdash, o lugar onde Abraham ele foi fazer o sacrifício de Yitzhak, quer dizer, um lugar que tem uma santidade muito grande. E aqui uma pergunta óbvia. Quando está escrito que ele saiu de Beersheba e ele foi para Haran, quer dizer que ele já foi para Haran. Aonde fica Haran? Mais ou menos hoje em dia, onde é o Iraque. Quer dizer, ele já está lá no Iraque. Ele saiu de Israel, de Beersheba, que fica no sul, e ele já foi para Haran, que é lá no Iraque. E, de repente, o próximo versículo fala que ele chegou no lugar do Beit HaMikdash, que a gente sabe que é atualmente Jerusalém. Então, peraí, se ele estava no Iraque,
Como que ele chegou em Jerusalém? Então, o Talmud fala para a gente que quando ele chegou em Haran, ele falou, opa, eu passei pelo lugar onde os meus antepassados rezaram e eu não rezei naquele lugar, eu perdi uma oportunidade. Então, agora ele tem duas opções, lamentar a oportunidade perdida, quem sabe outra vez, dessa vez passou, tá bom, faz parte, perdi, ou ele tem a segunda opção, e é essa opção que o Yaakov ele escolhe para a vida dele, ele começa o caminho de volta, ele não quer perder nenhuma oportunidade espiritual, não pode deixar para depois oportunidades espirituais, porque tem oportunidades que nunca mais vão voltar na vida. Então não deixa para depois. O Amir Klink, quem lembra dele, aquele navegador solitário, certa vez ele foi para a Antártida, ele estava numa missão sozinho, e ele viu uma cena incrível, que estavam caindo blocos de gelo de um iceberg, e quando eles entravam em contato com a água, o sol batia e formava um arco-íris dentro da água, e ficava um barulho, né, de borbulhas. Ele falou, uau, é uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Então, o Amir Klink, ele conta na biografia dele que naquela hora, qual foi a primeira reação dele? Deixa eu pegar minha câmera, deixa eu filmar isso, registrar esse fenômeno, mas ele estava cansado da viagem, porque quer saber, eu vou passar tanto tempo aqui, outro dia eu filmo esse fenômeno incrível, mas ele escreve na biografia que aquele fenômeno nunca mais se repetiu, ele perdeu a oportunidade e tem oportunidades na vida que não voltam. Então a gente não pode deixar para depois. O Yaakov Avinu, ele percebeu que ele passou, ele voltou, não é que ele voltou da esquina, a gente lembra na esquina, esqueci o livro de Torá em casa, deixa, eu vou embora mesmo assim. Se é um celular, a gente volta, se é um livro de Torá, infelizmente, a gente deixa para uma outra oportunidade. Então, ele não está na esquina de casa, ele está no Iraque, e ele precisa voltar, e não estamos falando que ele vai no jatinho particular dele, ele vai no camelo dele, e muitos dias de viagem, mas Deus fez um grande milagre, vai Gaba Makom, ele encurtou os caminhos imediatamente, quando ele começou o caminho de volta, ele já chegou lá no lugar do Beit HaMikdash, Vayelen Sham Kibu Hashemesh, ele dormiu lá porque o sol se pôs. Quer dizer, é óbvio, quando o sol se põe, fica de noite, a gente dorme. Por que a Torá ela tem que registrar isso? Então, o Rashi explica, não é que teve um anoitecer natural. Deus, ele forçou o sol a se pôr. Então, o Yaakov, ele está lá no meio do dia, de repente, bum, o sol se põe de uma hora para outra, de uma maneira completamente milagrosa. Ele entende que Deus está, entre aspas, forçando ele a dormir naquele lugar. Isso que ele faz, ele deita, ele dorme, vai carme avnei amakom, vai yaser mirashoisav, ele pega pedras do lugar, ele coloca em volta da cabeça dele para proteger ele. Espera aí, mas colocar pedras em volta da cabeça, se viesse um leão, se vem algum animal, se vem um escorpião, o que adianta colocar pedras em volta da cabeça? O que isso vai proteger? Uma proteção e só a cabeça, quer dizer, e o corpo também não precisa proteger. O Yaakov, ele faz a estadlut dele, ele fez a parte dele, ele protege pelo menos a cabeça dele, com algumas pedras em volta, mas ele sabe, ele tem claridade que a proteção vem de Hashem, não vem das pedras. A gente faz o contrário, a gente faz muros de 20 metros de altura, porque a gente acredita de verdade que o que protege a gente são os muros. Não são os muros, é Hashem que protege. O Yaakov tem essa claridade, tem que fazer a nossa parte. Ele faz a parte dele, ele coloca algumas pedras em volta da cabeça dele, ele entende que no nível de emuná que ele tem, no nível de confiança que ele tem em Deus, isso é suficiente, não precisa mais do que isso, e é assim que ele se prepara para dormir naquele lugar. Vai a Halom, e ele tem um grande sonho, Veine Sulam Mutzavartza Verosho Magia Shamaima, famoso sonho que o Yaakov Avinu ele vai ter daquela escada que a parte de baixo está
apoiada na terra, e o topo dela chega até o Shamayim, até o céu. Veinei malachei Eloquim olim veiordim. E os anjos de Hashem estão subindo e estão descendo. Espera aí, anjos ficam lá em cima, deveriam ser anjos que estão descendo e subindo, não que estão subindo e descendo. Nossos sábios explicam que aqui é a troca da guarda dos anjos. Existem anjos de proteção, especificamente para quem está na terra de Israel, e tem anjos de proteção para quem sai da terra de Israel. Então, está tendo aqui a troca da guarda. Por isso que está escrito que primeiro sobem os anjos de proteção de Eretz Israel, eles sobem, e descem outros anjos, que são os anjos de proteção de Hutz Laaretz, quando a pessoa sai da terra de Israel. Essa visão que ele tem. Lá no topo, ele tem uma visão divina. Deus fala para ele, Yaakov, pode ficar tranquilo, se você andar nos meus caminhos, se você for uma pessoa correta, se você for uma pessoa justa, eu vou estar com você, eu vou com você para o teu destino, e eu vou voltar com você, eu te garanto que você vai voltar para essa terra, você vai ter o mérito de voltar para Eretz Israel, por mais que a gente comentou que ele acabou ficando 36 anos fora da santidade da terra de Israel, mas Deus prometeu que em algum momento ele vai voltar, e essa promessa, ela realmente aconteceu. Então, Vaikatz Yaakov Mishnato, o Yaakov, ele acordou do sono dele, Vayomer Achen Yesh Hashem Bamakom Hazeh, Vanohi Lo Yadat, e ele fica até chateado, ele percebe aqui que é um lugar sagrado, que ele não devia ter dormido nesse lugar, mesmo que Deus fez milagres para ele dormir lá, ele acha que não é bonito num lugar sagrado dormir. Inclusive, daqui a gente aprende algumas leis que, por exemplo, em lugares de santidade, não é bonito, por exemplo, no centro de estudos de Torá, alguém dormir ou alguém comer lá dentro, porque é um desrespeito com o lugar. Então, o Yaakov, ele achou, ele considerou que é um desrespeito com a santidade do lugar, o lugar onde futuramente vai ser construído o nosso Beit HaMikdash. Ele acorda mal, apesar que a gente acordaria muito feliz de ter tido essa visão profética e de ter recebido todas essas brachot de Deus, de que ele vai acompanhar, que ele vai mandar tudo de bom para o Yaakov, mas ele acorda chateado de ter dormido, de ter, de certa maneira, desrespeitado a santidade daquele lugar, mas ele vira para Deus e ele faz um neder, ele faz uma promessa: Deus, se você realmente me proteger durante o caminho inteiro e você me der o sustento que eu preciso. O que significa o sustento que eu preciso? Lechem lechol, o beged lilvos. Se você me der pão para eu comer e você me der roupa para eu vestir. Espera aí, que história é essa? Ele precisa explicar para Deus que pão é para comer e roupa é para vestir? O que o Yaakov está falando? Que ele quer pão para comer, não é óbvio? Ele quer roupa para vestir, não é óbvio? Não, não é óbvio. A gente está vendo hoje em dia o quanto as pessoas vivem pela comida e o quanto as pessoas estão procurando prazeres gastronômicos, e aquele restaurante tem que ser 5 estrelas, naquele guia internacional dos melhores restaurantes do mundo. A pessoa entra numa fila de espera de 1, 2 anos para comer naquele restaurante, daquele chefe, que, uau, ele faz aquele prato que vem desse tamanho de comida, você sai lá e você vai comer um hambúrguer depois que você sai com fome, mas você esperou 2 anos, você pode contar para todos os seus amigos que você foi naquele restaurante 5 estrelas que está no guia dos melhores restaurantes do mundo. Roupa, então, uau, roupa não é só para se vestir, roupa você pode mostrar o teu terno Armani que você está usando, as suas roupas, a sua bolsa Louis Vuitton, você pode mostrar para as pessoas que você pode, cola cavod, tem uma bolsa de 20 mil reais, uau, olha que luxo, a gente pode andar, pessoas morrendo de fome, pessoas que não têm sustento para comprar o pão, e pessoas estão andando com a sua Louis Vuitton para mostrar que eu posso ter uma bolsa de 20 mil reais ou 20 mil dólares. Então, a gente vê que as pessoas perderam a claridade do que serve o mundo material.
Yaakov está mostrando: Deus me manda pão para eu comer e me dá roupa para eu vestir. Eu tenho claridade. Para que eu quero o mundo material? Eu quero usar para me sustentar, para manter meu corpo, a roupa para cobrir o meu corpo, e só isso. Eu não preciso da minha roupa para achar que eu sou melhor que os outros, para mostrar que eu sou uma pessoa mais rica e que eu tenho mais do que os outros. Eu quero roupa só para me vestir. Olha que incrível, uma vez um homem, ele estava numa viagem na Europa, e ele teve que ir no Shabat, ele chegou super em cima da hora numa cidade, e ele vai ter que passar o Shabat nessa cidade, mas não deu tempo nem de tomar um bom banho, de colocar um terno bonito, Lirvot Shabat, em kavod, em honra do Shabat, não deu tempo. Então ele foi com a roupa que estava, não deu tempo nem de colocar uma gravata bonita, ele jogou a mala no quarto lá que ele ia dormir e foi correndo para a sinagoga que vai começar o Shabat. Ele chega na sinagoga, as pessoas olham aquele schlepper, aquele homem lá, sem gravata, sem terno, dão o pior lugar para ele sentar na sinagoga. No dia seguinte, tem a leitura da Torá, ele não recebe aliá, ele não é chamado na Torá, que é um kavod, é uma honra que dão normalmente para os convidados, pessoas de fora que vieram passar um Shabat, se costuma dar essa honra para a pessoa. Na hora do Kiddush, não convidaram ele, depois eles sentaram para comer um chulent na sinagoga, também não chamaram ele, ele ficou lá desprezado. Quando acabou o Shabat, ele pegou a mala dele, continuou a viagem, na volta para casa, ele teve que de novo passar Shabat naquela cidade, mas dessa vez ele conseguiu chegar algum tempo antes, ele tomou um bom banho, ele vestiu o terno dele, aquela gravata de seda bonita que ele tinha, o seu terno Giorgio Armani, e ele vai para a sinagoga. Quando ele chega lá, uau, aquele homem bem vestido, dão para ele o lugar de honra na sinagoga, no Mizrach, o lugar das pessoas mais importantes. No dia seguinte, ele é chamado na aliá da Torá, na aliá mais importante, para dar honra para ele. No Kiddush, ele senta na cabeceira da mesa, no Chulent servem o primeiro prato para ele, todo o kavod, toda a honra para aquele homem. De repente, ele pega o Chulent e começa a botar no bolso. E as pessoas começam a olhar horrorizadas. O que você está fazendo? Falou, quando eu vim a primeira vez, ninguém me deu honra nenhuma, ninguém me chamou para nada, ninguém me deu comida. Mas dessa vez vocês estão me dando toda essa honra, vocês estão me dando comida, vocês me chamaram na Torá. Qual é a diferença daquela vez e dessa vez? O meu terno. Então a comida não é para mim, a honra não é para mim. É para o meu terno, eu estou dando a comida para o terno, que é isso que vocês sabem honrar. Então, o Yaakov, ele tem claridade. Eu quero pão para comer, eu quero roupa para vestir, eu tenho claridade para que eu quero usar o meu mundo material. É isso que a gente deve também aprender do Yaakov Avinu, usar o mundo material não como um objetivo, não como a minha meta, mas como uma ferramenta para eu chegar no meu objetivo verdadeiro, que é o meu objetivo espiritual. Então, o Yaakov, finalmente, ele vai começar a sua empreitada, ele vai chegar lá na cidade de Haran, e ele já começa chegando em Haran, ele já, como a gente falou hoje em dia, ele já chega chegando lá em Haran, ele chega no poço de água da cidade, e ele vê os pastores no meio do dia, está todo mundo sentado. Yaakov, ele é Ish Emet, ele é um homem da verdade, ele não consegue suportar malandragem, para ele é muito difícil pessoas desonestas, ele é a honestidade materializada e ele não consegue suportar. Então, por mais que ele é um forasteiro, tipo, ninguém te pediu tua opinião, mas ele vai lá da opinião dele, não aguenta, ele tem essa midá, e ele fala, pessoal, está muito cedo aqui, o que vocês estão fazendo a essa hora? Não é hora de já recolher o rebanho, vão pastorear, vocês não são pessoas assalariadas, ninguém está pagando vocês para trabalhar meio-dia. O dono dos animais, certeza, que acha que vocês trabalham o dia inteiro, que vocês estão pastoreando o dia inteiro. Vão trabalhar, o dia está longo. E eles explicam para o Yaakov, não, sabe o que é, senhor? Na verdade, a gente só quer dar água para os nossos animais, só que tem uma pedra, e é uma pedra tão grande que a gente não consegue tirar sozinho essa pedra.
Então, a gente tem que esperar todos os pastores da região trazerem seus animais, a gente juntos tira a pedra e a gente pode dar água para os nossos animais. A grande pergunta é por que eles usavam essa pedra tão grande para tampar a boca do poço? Isso mostra um pouquinho qual era a qualidade, as midot, os traços de caráter dos habitantes de Haran. Haran é na região de Padan Aram. Padan Aram, a gente já explicou que são os arameus, que vem também da língua aramaico. Então, os arameus, Aram, as letras de Arami são as mesmas letras de Ramai. Ramai é um trapaceiro. O trapaceiro é aquele cara que ele tem sempre a justificativa. No meio do dia, ele está lá com os animais, mas não, ele tem resposta na ponta da língua. Ele não é uma pessoa acomodada, ele não é um ladrão, ele tem motivo, não, porque eu estou esperando e tem, mas vai trabalhar, depois você vem, não, mas eu preciso, porque eu vou esperar. Ele está na ponta da língua. O Yaakov, ele não consegue suportar um malandro, um trapaceiro, ele dá uma bronca. Então, olha que incrível, são pessoas tão desonestas que a única maneira, eles têm medo que alguém pode vir quando os outros não estão olhando e pegar mais água, e aí vai prejudicar, pode acabar a água se alguém pegar mais que os outros. Então, eles colocam uma pedra tão grande que ninguém consegue tirar essa pedra sozinha. Isso demonstra o nível de confiança que um tem no outro. Isso é uma das regras, cola possel, demumó possel. Como um olha para o outro como um desonesto. Todo aquele que enxerga defeitos do outro, no fundo está enxergando um reflexo dos seus próprios erros. Quer dizer, todos eles ramaim, todos eles são trapaceiros, mas eles estão preocupados que o outro vai pegar, não enxergando que ele é também tão trapaceiro, tão desonesto quanto os outros pastores lá de Haran. Então, por isso eles colocam uma pedra gigantesca que só dá para tirar com todo mundo junto, um fica de olho se o outro não está roubando. Então, é assim, é o primeiro encontro do Yaakov com esses habitantes aqui da cidade de Haran. Ele já começou a sentir um naipe das pessoas, qual é o estilo dessas pessoas que vivem na cidade de Haran. Então, o que vai acontecer? Ele começa a perguntar sobre a família de Rivka. Então, olha, vocês conhecem aqui a família do Lavan? Conhecemos. Então, como que está? Não, está tudo bem. Por que ele pergunta para os pastores? Ele quer começar a sondar, da mesma forma no Shidurim, quando a gente vai sair de Shidur, quando quer conhecer uma moça, quando quer conhecer um rapaz, a gente vai levantar informações sobre essa pessoa. Mas peraí, Lashon Hará, Torá fala tanto de Lashon Hará, vem o Yaakov e pergunta sobre o Lavan. Se ele tivesse escutado coisas negativas do Lavan, não seria Lashon Hará? A resposta é não. Por isso que a gente tem que estudar Shmirat HaLashon, para saber quando é Lashon Hará, quando não é Lashon Hará. Uma das leis básicas de Shmirat HaLashon, do cuidado com a nossa boca, é o que é Lashon Hará são conversas que não têm algum benefício de ajudar em alguma coisa, numa tomada de decisões. Mas, por exemplo, alguém que está procurando Shidurim, ou alguém que está procurando um funcionário, ele tem permissão, não tem nenhum problema dessa pessoa e pedir informações. Olha, eu queria saber como que essa pessoa, como esse funcionário, é proibido ele acreditar completamente no relato, principalmente se for um relato negativo, é proibido ele aceitar esse relato como uma verdade absoluta, mas ele já pode guardar aquela informação para checar um pouquinho melhor, para ver se realmente a informação é uma informação completa, se ela é uma informação verdadeira. Então, tudo isso é alahot. Daqui a gente aprende quanto a gente precisa estudar para saber o que pode falar e o que não pode falar. Uma vez o Hafetz Haim, ele ia de cidade em cidade, ensinando Shmirat HaLashon, como cuidar da nossa língua. E uma vez um dos alunos, né, uma das pessoas que escutou a palestra dele, veio com uma cara de raiva no final, falou: Rabino,
Você destruiu minha vida. E o Hafez Haim, na humildade dele, falou, mas o que eu fiz? Você acabou comigo, eu não posso falar mais nada. Agora, com todas essas leis que você ensinou, como que eu vou poder falar alguma coisa? E o Hafez Haim tranquilamente falou, ao contrário, eu estou te dando agora o dom da palavra de volta. Até hoje você não sabia o que pode, o que não pode falar, então você não podia falar nada. Eu estou te ensinando tudo que você sim pode falar. Corta o que você não pode falar, mas você sim pode falar todas as coisas que estão dentro da Alahá. Então, isso é Alahá. O Yaakov, ele chegou na cidade, ele quer referência sobre a família do Lavan, e ele pergunta lá para esses pastores, porque isso é permitido, esse levantamento de informações, mesmo que podem vir informações negativas. Mas, enquanto ele está conversando, acontece de novo a mão de Deus. Shidurim acontecem na Torá do lado de poços de água. De novo, aconteceu com Yitzhak, quando Eliezer foi procurar uma esposa. Esse encontro aconteceu do lado de um poço de água e, novamente, um segundo Shidur aqui da Torá que vai acontecer do lado de um poço de água. Então, o Yaakov, ele ainda está conversando quando ele vê a Rachel se aproximando. Os pastores de Haran falam, olha, falando no Lavan, essa aqui é a filha dele, a Rachel. Então está escrito que o Yaakov, ele viu ela, ele correu em direção a ela, ele ajudou a dar água, ela era pastora de ovelhas, ele ajudou a dar água para as ovelhas dela, e está escrito que ele chorou quando ele viu a Rachel. Então aqui a grande pergunta é, por que a Torá está falando para a gente que esse encontro do Yaakov com a Rachel, o Yaakov, ele chorou? Então, o Rashi traz aqui duas explicações. Uma explicação é que ele tem um nível de Ruach HaKodesh, ele tem um nível de profecia muito grande. Yaakov, ele percebeu, quando ele viu a Rachel, que essa era a mulher da vida dele, com quem ele, Bezrat Hashem, ele vai construir Am Israel. Mas, ao mesmo tempo, ele viu que a Rachel não vai estar enterrada do lado dele. Ele entendeu, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho e a Rachel não vai ser enterrada junto com ele. Não vamos dar spoiler, por mais que a gente já conheça a história, mas vamos talvez deixar isso para Parashá da semana que vem. Então, o Yaakov, ele já teve essa profecia e ele chorou, que ele entendeu que alguma coisa em vida vai separar os dois e a consequência vai ser que eles não vão ser enterrados um do lado do outro, e a gente sabe que foi assim que aconteceu na prática. E uma outra explicação é que ele chorou porque ele encontrou a mulher da vida dele, ele vai casar agora com a Rachel, mas ele não tem dinheiro para o dote. Como que ele vai casar? Ele encontrou a pessoa certa, mas ele não tem dinheiro. Da mesma maneira que a gente viu que quando Eliezer veio casar, ele deu dote para casar com a Rivka, ele deu joias, ele deu muitos presentes. O Yaakov, ele não tem nada. Espera aí, como o Yaakov não tem nada? A gente falou que o Yitzhak era muito rico e a gente sabe que os nossos avós, eles sabem usar o mundo material da maneira correta. Então, certeza, o Yitzhak não é uma pessoa pão dura. Vai ver que o Yitzhak não mandou o dote que ele não quer gastar. Óbvio que não. Com certeza, o Yitzhak mandou um grande dote para poder achar uma boa esposa para o seu filho. Cadê o dinheiro? Por que ele está chorando que ele não tem o dote para dar para a sua futura esposa Rachel? Então, o Rashi explica para a gente um acontecimento incrível. O Esav, ele tem uma contradição, uma pequena contradição, né? Ele é um rachá, ele é um perverso, ele é um assassino, ele comete moralidades, ele faz relacionamentos proibidos com mulheres casadas, ele nega Deus, ele nega a ressurreição dos mortos, ele desprezou a primogenitura dele, que daria direito aos seus descendentes de serem aqueles que vão servir no Beit HaMikdash. Então, ele abriu mão de todo o mundo espiritual, ele se afundou cada vez mais no mundo material, mas tem uma mitzvah que ele quer cumprir com perfeição,
que é a mitzvah de Kibud Avim, a mitzvah de honrar os pais. Ele está com ódio mortal do irmão dele, do Yaakov. Ele quer matar o Yaakov, mas ele não quer desrespeitar o pai, ele não quer matar o próprio irmão, porque isso vai deixar o pai chateado. Então, como o Esav resolve o problema, ele chama o filho dele, o Esav, tem um filho chamado Elifaz. Ele chama o Elifaz e fala: filhão, papai aqui tem uma mitzvah para você. Quer cumprir Kibud Avim que nem o papai? Honrar os pais que nem o papai cumpre? Vou te dar um pedido muito fácil. Sabe o titio Yaakov? Eu quero que você vá atrás dele e mata ele. Isso é Kibud Avim. Assim você vai honrar o teu pai, cumprindo o que o teu pai está pedindo para você. Então, o Elifaz, ele perseguiu o Yaakov Avinu e ele alcançou o Yaakov Avinu e ele está agora prestes a matar o seu próprio tio. Mas o Elifaz, ele também tem um pequeno problema. Por um lado, ele é filho do Esav Arashá, ele é filho do Esav o perverso. Ele viu o pai dele fazendo as piores transgressões. Ele tem um lado muito ruim, ele está disposto a assassinar um outro ser humano de graça. Por outro lado, ele foi criado no colo de Yitzhak Avinu, ele é neto de Yitzhak Avinu. Então, ele tem midot, ele tem traços de caráter, ele recebeu uma carga espiritual positiva. Então, ele vira para o Yaakov e fala: tio, o que eu faço agora? Eu tenho, por um lado, eu tenho a mitzvah de Kibud Avim, eu preciso honrar meu pai, e eu preciso te matar, mas, por outro lado, eu tenho aqui um problema, eu sei que matar é errado. Então, o que eu faço? Óbvio que a pergunta não é pergunta, qualquer pessoa normal entende, e isso, inclusive, é a Halahá. Se um pai, ele pede para o filho, Deus nos livre, mas o pai pede para o filho, filho, eu te ordeno que você quebre o Shabat. Você não pode cumprir mais o Shabat. Honra o teu pai e não cumpre mais o Shabat. O que a pessoa faz? A gente sabe que honrar os pais é o 5º mandamento da Torá, está junto com os mandamentos Ben Adam Lamakom, da pessoa com Deus. É um mandamento importantíssimo. Está escrito: aquele que honra o pai e a mãe, ele tem Arihut Yamim, ele estende a vida dele, vai ter uma vida longa nesse mundo e no mundo vindouro. Então, é uma mitzvah muito grande, mas olha o que está escrito na Torá: vocês devem kabed et avicha ve'et imecha, honrem o teu pai e a tua mãe, ve'et shabtotai tishmoru, e o meu Shabat vocês vão cumprir, ani Hashem, eu sou Deus. Olha o mandamento, olha o versículo que a Torá está ensinando. Por que a Torá junta os dois assuntos? A Torá está ensinando para a gente: você tem obrigação de honrar teu pai, mas você também tem obrigação de cumprir o Shabat. Ani Hashem, eu sou Deus. E eu mandei o teu pai também cumprir Shabat. Então, ele também tem essa obrigação. Então, se o teu pai mandar você descumprir o Shabat, você não deve escutar o teu pai, porque Ani Hashem, eu sou Deus, eu mandei você cumprir o Shabat, eu mandei ele cumprir o Shabat também. Então, quer dizer, aqui é óbvio que é a mesma situação. Não existe Kibud Avim, não tem honrar o pai quando o pai manda o filho fazer um assassinato. Óbvio que não tem nem pergunta, mas o Elifaz, ele vive nessa dualidade, infelizmente. A gente sabe que do Elifaz vai sair um casamento totalmente torto com uma mulher chamada Timná, e desse casamento torto vai nascer um filho chamado Amalek, exatamente, aquele mesmo Amalek que vai azucrinar a vida do povo judeu, que representa o que tem de mais baixo em termos de espiritualidade, vai sair do Elifaz, alguém que vive nesse tipo de contradição, que ele acha que honrar o pai é assassinar uma outra pessoa, de uma pessoa assim tão confusa, disso sai Amalek. Então, o Elifaz fala: tio, o que eu faço? O Yaakov, um grande tzadik, é óbvio que era só ele ensinar, que falou: meu querido sobrinho, acorda, não é assim que a vida funciona, mas ele sabe que ele não vai conseguir arrancar, naquele momento, toda a raiz ruim que foi plantada. Quer dizer, ele tem um lado bom dentro dele, o Elifaz, mas ele nunca arrancou aquela raiz ruim. Então, agora não dá
para em um segundo o Yaakov arrancar tudo de ruim que tem dentro dele faz. Então, ele tem uma ideia genial. Ele faz, olha, é o seguinte, está escrito na Torá que uma pessoa que é tão pobre, mas tão pobre, que ela não tem nem a roupa do corpo, ela é considerada pela Torá uma pessoa morta, porque ela não pode nem fazer hesed, ela não pode dar tzedakah para ninguém, ela não pode ajudar os outros. Pessoa que não tem nada, ela é considerada pela Torá como uma pessoa morta. Então, faz o seguinte, me rouba, leva tudo que é meu, até as roupas do corpo, e é considerado que você me matou. Então, dessa maneira, você não precisa me matar, por um lado, e, por outro lado, você está respeitando o teu pai, porque é considerado como se você tivesse me matado. E assim, ele fez, e ele tirou, inclusive, as roupas do Yaakov Avinu. O Midrash fala que, logo depois, o Yaakov Avinu, um cavaleiro, foi entrar com o cavalo no rio, e ele acabou se afogando, e o Yaakov, ele pegou as roupas daquele cavaleiro, mas ele ficou com medo que iam acabar acusando ele de assassinato se vissem o cavaleiro morto, e ele com as roupas do cavaleiro, que ele vai ser acusado de assassinato, então ele vai passar 14 anos da vida dele na Yeshiva de Shem e Ever, e também um dos motivos que ele vai passar é para se preparar. Ele sabe que lá em Haran tem trapaceiros, tem pessoas muito, muito ruins, então ele vai se preparar 14 anos antes de ir para Haran. Então agora ele está diante da Rahel, a mulher da vida dele, completamente pobre, ele não tem um centavo, tudo que ele tem é literalmente a roupa do corpo. Como ele vai falar na volta dele, eu atravessei o Yarden só com o meu maquelo, só com o meu cajado, e ele voltou lá de Haran com muito dinheiro. Vamos ver se dá tempo da gente ver isso ainda na Parashá dessa semana. Mas ele quer casar com Rahel, ele vai falar com Lavan, o trapaceiro, que ele vai lá abraçar o Yaakov, dar um beijo no Yaakov. Na verdade, por que ele está abraçando? Ele está procurando, cadê as joias que ele trouxe? Se ele veio casar com a minha filha, certeza que ele deve estar com joias. Ele abraça, ele aproveita para procurar, cadê as joias do Yaakov? E ele pensa, vai ver que ele está com diamantes na boca, então ele dá um beijo para ver se está aqui. Espera aí, será que está desse lado? Ele está procurando aonde estão as joias que o Yaakov, certeza, se o Yaakov ele está vindo, ele certeza trouxe o dote. A hora que ele vê que o Yaakov não tem nada, então ele vira para o Yaakov e fala, olha, você é meu querido sobrinho, mas você quer casar com a minha filha com o quê? Você quer que só pelos teus olhos bonitos eu case minha filha com você? Só um detalhe, quando ele chegou lá para casar, ele já estava com quase 80 anos. Quando chega o momento de casar, depois de 7 anos trabalhando, ele casou já com 84 anos. Então, vamos tirar de novo, a gente trabalhou muito isso lá na aula do Shimshon, vamos tirar ideias de filmes, de novelas, tudo uma grande besteira que querem romantizar as histórias, o amor do Yaakov por Rahel, como dois jovenzinhos que se encontraram. Não, é um amor verdadeiro, mas já é um senhor de 84 anos de idade, é verdade, eles viviam até 180 anos na época, mas mesmo assim, já não é um jovenzinho, já não é um amor juvenil entre Yaakov e Rahel. Não é para decepcionar ninguém, ao contrário, a gente vai ver a construção verdadeira do que é o amor. Que a gente vê em Hollywood é tudo uma grande besteira, e a gente vê 60%, 70% de índice de divórcios, para mostrar que o padrão que o mundo usa para casamentos, para amor, não é o padrão que Deus quer que a gente use. Então, o ponto aqui é que o Yaakov ele fala então para o Lavan, então faz uma coisa, eu vou trabalhar para você, em vez de você me pagar um salário, eu vou casar com a tua filha com o salário do meu trabalho. Então, Lavan, ele aproveita a situação como um grande trapaceiro. Eu falo, tá bom, óbvio, meu sobrinho querido, 7 anos de trabalho, né? Como o Efron,
quando ele cobrou do Abraham a terra, que ele falou, não, entre eu e você, amigos, só 400 moedas dava para comprar quase que o país inteiro, mas aqui também o Lavan, imagina, meu sobrinho do coração, filha da minha irmã Rivka, óbvio, 7 aninhos de trabalho e você pode casar com Rahel. O Jacob, ele sabe que estamos lidando com trapaceiros, ele fala, olha, eu vou trabalhar por Rahel, a sua filha pequena. Rahel Bitra Aktana. Por que tem que repetir tantas informações? Porque ele sabe que ele está lidando com uma pessoa sem escrúpulos, sem valores morais. Então, eu quero casar com Rahel, ele vai pegar qualquer Rahel da cidade. Eu quero casar com Rahel, a tua filha, ele vai mudar o nome das filhas para dar outra filha. Não, você não queria Rahel, eu mudei o nome, Rahel é essa. Não, eu quero casar com Rahel, a sua filha pequena. Não tem dúvida nenhuma. Mesmo assim, o Yaakov não está satisfeito. Ele sabe que o sogro dele, futuro sogro, é um pilantra. Ele combina com Rahel um código secreto. Código secreto que no momento da Rupá, ele vai pedir para ela o código, ela vai dar para ele o código, e dessa maneira ele vai ter certeza que quem está embaixo da Rupá é a sua esposa verdadeira. Por isso que antigamente as pessoas casavam com o rosto coberto. Por isso que o costume hoje em dia é o noivo vem cobrir o rosto da noiva antes do casamento para ter certeza que quem está lá embaixo da Rupá é a esposa certa. Por quê? Porque mesmo com todos os cuidados, mesmo com tudo combinado, chega o dia do casamento, a Torá fala que esses 7 anos passaram muito rápido. Peraí, como rápido? Imagina você achar a pessoa da tua vida e ter que esperar 7 anos. Mas o Yaakov, ele tem um foco tão correto, ele sabe o que ele está construindo. Fora isso, aqui é um amor verdadeiro. Normalmente, por que o tempo parece que demora? Porque você quer coisas para te preencher. Isso é amor próprio, não é amor pelas outras coisas. Então, isso demora. Aqui o amor de Jacob é um amor verdadeiro pela Rahel, e a prova disso é que passaram 7 anos, como se fossem poucos dias. Chega finalmente o dia do casamento, e a Rahel está esperando lá na casa dela, a maquiadora está esperando a cabeleireira, e de repente a maquiadora chega, a cabeleireira chega, e em vez de ir para o quarto dela, vão para o quarto da Leá. Então ela vê que o Yaakov estava certo, realmente, meu pai, mesmo que tem todas as condições, mesmo que realmente ele avisou com quem que ele queria casar, o meu pai vai trocar e ele vai levar minha irmã no meu lugar. Então ela pensou, falou, mas eu estou tranquila, porque tem um código secreto, e não vai passar no código secreto. Mas ela entendeu que agora isso vai causar para Leá uma vergonha pública. Imagina, no meio da Rupá, o Yaakov, ele vai pedir com centenas, a cidade inteira está lá na Rupá, e, de repente, o Yaakov vai pedir o código secreto, a Leá não vai saber o código secreto, o Yaakov vai desmascarar ela na frente de todo mundo, vai embora da Rupá, vai deixar a noiva lá em cima, sozinha. Que vergonha, que humilhação. A Rahel agora está num dilema. Ou a irmã dela passa uma humilhação, ou ela tem que abrir mão do homem da vida dela. E a Rahel, Baruch Hashem, por isso que ela é uma das Imaot, ela vai entregar para a irmã dela os sinais secretos. Tem uma pergunta, a gente vai ver na Parashá, no finalzinho aqui da Parashá, na verdade, quando a Rahel, ela pede o filho da Leá, o Reuven, ele encontra Dudaim. Dudaim são plantas que têm um efeito afrodisíaco. Então a Rahel pede para Leá, por favor, me dá um pouco dessas plantas, quem sabe eu vou conseguir engravidar. O que a Leá responde para Rahel? Já não é suficiente que você roubou meu marido, você quer roubar meus Dudaim também? Peraí, roubou meu marido? Quem roubou o marido foi você, não ela. Que história é essa que a Leá está falando, você roubou meu marido? Olha que coisa incrível.
Não só a Rachel, ela deu os códigos para Leá, mas ela deu de uma maneira que a Leá não percebeu que eram códigos. Ela não entendeu que quem tem que casar é a Rachel. Ela acha que ela está casando porque assim o Jacob escolheu casar com ela. Olha que incrível. Ela deve ter passado o código de uma maneira, vou dar um exemplo, que ela virou e falou, olha, quando chegar na Rupá, quando o Jacob te perguntar alguma coisa, olha, tem uma segulá, fala isso, que vai ter mais brahá no teu casamento. Ela não avisou que era um código, a ponto da Leá entender que quem está roubando o marido é a Rachel. Então, olha, essa é a Rachel, que é uma das grandes matriarcas do povo judeu. Essa entrega do sinal, isso salvou o povo judeu da destruição. Olha que incrível, na época da destruição do primeiro Beit HaMikdash, tem um decreto de exílio. O povo judeu nunca mais vai voltar para a terra de Israel. É o final, o povo judeu deveria ser exterminado. Vocês estão fazendo idolatria dentro do Beit HaMikdash. Acabou para o povo judeu, chegou no limite de transgressão que o povo judeu poderia ter chegado. Abraham Avinu foi interceder pelo povo. Deus, por favor, perdoa. Não perdoa. Yitzhak, Yaakov, todo mundo tenta interceder e Deus não perdoa o povo judeu, até que Rachel se levanta e falou, Deus, você é infinitamente misericordioso, eu sou uma pessoa de carne e osso. Eu aceitei uma concorrente vivendo na minha casa. Eu entreguei o meu marido nas mãos de uma concorrente. Deus, você é muito mais misericordioso que eu. Você também consegue passar por cima, mesmo que colocaram concorrentes na tua casa, idolatrias dentro do Beit HaMikdash. Se eu conseguir passar por cima, Deus, por favor, passa por cima disso também. Deus falou para Rachel, Rachel, as tuas lágrimas não são em vão, o teu povo vai voltar para a terra de Israel. Pelo teu mérito, o povo judeu vai voltar. Olha que incrível. O que ia acontecer se a Rachel não tivesse entregado os sinais? Vamos parar para pensar. Espera aí, ela entregou os sinais, ela perdeu o marido, ela demorou para ter filhos, só sofrimentos. Será que foi bom realmente ela ter entregado os sinais? Vamos tentar pensar o que aconteceria se ela não tivesse entregado os sinais. Ela teria casado com Jacob, Jacob vai desmascarar a Leá vai ser humilhada publicamente, a Rachel vai casar depois com Jacob, eles vão passar muitos anos, eles não vão ter filhos, porque a Rachel, ela era estéril. Por que a Rachel teve filho? Pelo mérito que ela deu o sinal para a irmã. Então, se ela não tivesse dado, ela ia ser estéril para o resto da vida. Depois de 10 anos, tem uma alahá que lo aleino, mas se o casal ele não consegue ter filhos, não é uma obrigação, mas é uma permissão na alahá do casal se separar. Eu conheço casais que 10 anos não tiveram filhos, os dois se separaram, os dois se casaram com outras pessoas e os dois tiveram filhos. Então, acontece talvez uma incompatibilidade, a alahá permite, não quer dizer que tem que fazer. O Razonish, só para esclarecer, o Razonish, Zeher Tzadik Libraha, ele fala que nos nossos dias, isso é até pikuach nefesh, a tristeza que pode causar, principalmente para a esposa, esse tipo de ato. Então, ele não ensinava para as pessoas fazerem isso, e o próprio Razonish, ele nunca teve filhos com a esposa dele e nunca se separou dela. Mas o que poderia acontecer? O Jacob sabe que dele precisa sair o povo judeu. Depois de 10 anos que ele não tivesse filhos com a Rachel, ele vai se separar dela, vai casar com a Leá, vai ter todos os filhos com a Leá, todas as tribos nasceriam de Leá, e Rachel passaria o resto da vida sem filhos, e a única coisa que ia sobrar para ela era se casar com Esaú. Olha o que mudou a história de todo o povo judeu, mas em especial da Rachel. Ose chesed mekabel chesed. Quem faz bondade, recebe bondade de volta. Ela fez um grande ato, Messirut Nefesh, ela deu a vida dela. O homem que ela encontrou para construir o povo judeu, ela abriu mão, ela não sabia
se depois ela vai casar ela também com Yaakov Avinu, ela estava disposta a abrir mão do homem da vida dela e ela fez isso com o coração completo para a irmã não ser humilhada em público. Vamos aprender daqui o valor da honra do próximo. E olha o Sahar, olha a recompensa. A Rahel poderia ter perdido tudo, mas pelo mérito que ela deu os sinais para a irmã, Baruch Hashem, ela também foi uma das matriarcas do povo judeu, e Baruch Hashem, ela teve 2 filhos muito tzadikim, que fizeram parte das tribos de Israel, Yosef e Binyamin, tudo pelo mérito que ela pensou na honra do próximo, e ela abriu mão do sonho da vida dela para que uma outra pessoa não fosse humilhada publicamente. Shabbat Shalom.